Bom, gente, bom dia mais uma vez. O assunto que a gente vai ver na aula, nessas próximas aulas, né, começando hoje, é a partir de deuterostomados. Lembra quando eu falei para vocês no início, quando a gente começou a ver a questão de evolução dos animais, né, do reino animalia, a gente viu que tinha dois grandes grupos, que seriam os protostomados e os deuterostomados, certo? A principal diferença entre esses dois grandes grupos vai ser o destino que o blastóporo, certo? Que é o primeiro poro, vamos dizer assim, que aparece durante a embriologia, durante o desenvolvimento embrionário desses animais, que destino esse blastóporo tem. Se ele vai originar a boca, no caso dos protostomados, ou se ele vai originar o ânus, nos indivíduos adultos, que são os deuterostomados, certo? Então, primeiro, a gente vai ver um pouco da filogenia, de como esses grupos, de como é a história evolutiva, o que é que forma os deuterostomados, certo? Para poder entender por que é que eles são colocados juntinhos, todos esses grupos de animais, certo? Como deuterostomados. E aqui na figura a gente tem, no caso, deixa eu botar o laser, né? Aqui na figura a gente tem alguns representantes dos deuterostomados, né, incluindo os equinodermos, aves, peixes, urocordados, mamíferos e por aí vai. Então, a gente primeiro vai ver essa história, certo, evolutiva do grupo, vai passar para os equinodermos e depois vai ver um pouco da história evolutiva dos cordados. Bom, mais uma vez, para a gente se localizar, não é? Na história evolutiva, na filogenia do reino animalia, ou metazoa, a gente tem os três domínios, certo? Que seriam os domínios bactéria, árquea e eucária. Lembrando que o que diferencia, principalmente eucária dos demais grupos, né, bactéria e árquea, é a presença da carioteca envolvendo o núcleo das células desses animais, certo? Então, aqui a gente tem o terceiro grande domínio, que seria os eucariotos, que são esses organismos que têm células com carioteca. Dentro dos eucariotos, a gente tem outro tipo de classificação, que era envolvendo os reinos, né? Então, nos eucariotos, no domínio eucária, a gente vai ter o reino animalia, certo? Como presente também nesse domínio eucário, ou seja, todos os animais, todos os organismos animais que estão dentro do reino animalia, por isso recebem esse nome, são organismos eucariotos, certo? Agora, vindo aqui do reino animalia, e como que a gente estivesse dando um zoom, vendo mais de perto quais são os organismos que fazem parte desse grupo, a gente tem esses grupos aqui bem simplificados, como tem no livro de vocês, certo? Essa figura é uma fotografia que eu retirei do livro de vocês. Mais uma vez, lembrando que aqui a gente tem um cladograma, ou seja, os cladogramas, eles demonstram uma hipótese evolutiva de como esses grupos evoluíram, né, ao longo do tempo, ao longo de bilhares e milhões de anos. E quando a gente tem aqui em amarelo, nesse caso, na base, na raiz desses cladogramas, a gente tem, como é que eu vou dizer, características que são comuns a todos os grupos que estão acima, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho pluricelularidade, ou seja, organismos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, por duas ou mais células, certo? Então, nesse caso, todos esses organismos aqui, neste cladograma do reino animal, têm esta característica em comum. Eles são pluricelulares, certo? O que diferencia, então, os poríferos, que são as esponjas, dos demais grupos de animais, é que esses outros grupos têm tecidos diferenciados, ou seja, esses conjuntos de células formam tecidos diferenciados, que é o que diferencia, então, poríferos dos demais animais. E por isso, nesse caso, esses demais animais são chamados de eumetazoa, ou seja, animais verdadeiros.
porque tem tecidos diferenciados. Vindo mais para cima do cladograma, a gente vai ter, então, os quinidários, que são as algas, que algas, que são as caravelas, certo? E por aí vai. Corais também. A gente vai ter a principal diferença entre quinidários e os outros grupos de animais que estão mais acima, que é a presença de folhetos embrionários. No caso, os quinidários só possuem 2 folhetos embrionários, que são o ectoderma e o endoderma. E todos os outros grupos de animais, daqui para cima, vamos dizer assim, possuem 3 folhetos embrionários: ectoderma, endoderma e o terceiro, que é o mesoderma, que vai surgir entre, como o nome já diz, no meio do ecto e do endoderma, certo? E agora a gente vê, então, acima dos organismos que têm 3 folhetos embrionários, lembrando que se está aqui embaixo, significa que todos os organismos, todos esses clados, certo? E que estão acima dos 3 folhetos embrionários, significa que todos eles têm 3 folhetos embrionários. Ou seja, aqui a gente tem a diferença também entre quinidários, que são diblásticos, 2 folhetos, e os outros animais que são triblásticos, 3 folhetos. Agora a gente vem para a diferença entre o que o blastóporo, durante o desenvolvimento embrionário desses organismos, vai gerar, que é tipo o destino do blastóporo, né? Que ele pode originar a boca em alguns organismos e ele pode originar o ânus em outros organismos. Então, quando o blastóporo, que é esse primeiro poro que surge no embrião, origina a boca, esses organismos são os protostomados, que são todos esses que estão daqui para cima. Quando o blastóporo vai dar origem ao ânus nos outros organismos, a gente tem os deuterostomados, certo? Mais uma vez, eu falei isso na aula que a gente estava vendo sobre plateumintos, nematóides, que esta classificação do livro não seria a correta, certo? Do ponto de vista evolutivo, a hipótese mais aceita que a gente tem hoje é que esse clado de deuterostomados, ele vem para cá, ele surge de anelídeos, certo? Então, o certo seria que deuterostomados e os grupos que são deuterostomados, no caso aqui, equinodermos e cordados, eles têm uma origem dos anelídeos, certo? Então, a gente vai trabalhar dentro desta hipótese evolutiva. Ou seja, aqui é um cladograma mais robusto, vamos dizer assim, mas é como se a gente tivesse aqui, ó, bem no início desse cladograma, bem na raiz dele, a gente teria um ancestral que seria o primeiro organismo que deu origem aos deuterostomados. Esse ancestral aqui, a hipótese mais aceita é que ele seria um verme, certo? Ou seja, ele era muito mais parecido com os anelídeos. Então, por isso que a gente diz que esse grupo daqui, esse ramo da filogenia, esse ramo do cladograma, ele vai ter origem aqui dos anelídeos, certo? Então, voltando para cá. O que a gente vai ver agora, mais uma vez, são, então, os deuterostomados, que são aqueles organismos que o blastóporo vai dar origem não à boca, e sim ao ânus dos animais, certo? Nós não vamos ver todos esses grupos em detalhe, mas é importante que a gente entenda um pouco da história evolutiva de por que é que esses grupos são aparentados, certo? Que evolutivamente eles têm um ancestral em comum que deu origem, certo? O ancestral estaria aqui, vamos dizer assim, na raiz dessa filogenia, dessa árvore, vou chamar assim, embora isso seja um cladograma. Na raiz desse cladograma, a gente teria, então, um ancestral em comum que deu origem a todos os organismos, certo? A todos os grupos que estão aqui para cima. Então, nos deuterostomados, a gente vai ter
o quê? Os equinodermos, os hemicordados, os urocordatos, cefalocordatos, e por aí vai, certo? Incluindo os peixes, os tetrápodes, que seriam os anfíbios, os répteis, as aves, os dinossauros extintos, certo? Então, tudo isso vão ser os animais, vão ser os grupos de animais que estão dentro dos deuterostomados. Neste cladograma aqui, a gente ainda tem, certo? Cada um desses círculos coloridos, de cores diferentes, representam um grupo dos deuterostomados, certo? Mais uma vez, a gente não vai ver todos esses grupos em detalhe, a gente vai ver de uma maneira geral, mas é importante que a gente entenda o contexto evolutivo quando a gente trata desses grupos de animais, certo? Porque quando a gente entende um contexto evolutivo, a gente entende por que esses animais possuem características em comum, certo? Fica mais fácil, não precisa a pessoa ficar decorando, porque esse bicho tem isso, esse aqui tem esse outro, não faz muito sentido. Então, é importante que a gente entenda, que a gente veja a biologia num contexto evolutivo, certo? De anatomia comparada e de parentesco, de graus de parentesco entre esses grupos de animais. Bom, então, vendo de uma maneira mais simplificada, mas para entender melhor, a gente vai ter, dentro dos deuterostomados, a gente tem os ambulacrárias, certo? Ambulacrácia, e a gente tem os cordados, ou cordata, certo? Nesses ambulacrácia, a gente tem, então, os equinodermos, ou seja, os equinodermos, vem esse raminho aqui da filogenia, certo? Que seria equinodermata mais hemicordata, que compõe esse grupo dos ambulacrários. E a gente tem os cordatos, que são formados por 3 grupos distintos, que são os cefalocordatos, os tunicatos e os vertebrados, certo? Então, vamos lá entender o que são cada um desses organismos. Dentro dos ambulacráceos, então, a gente tem os equinodermos, certo? Ou equinodermata, que são as estrelas do mar, bolacha da praia, e por aí vai. A gente vai ver este grupo com mais detalhe. Eu coloquei até aqui, né, Patrick, no caso também, que é a estrela do mar, faz parte deste grupo. E como grupo irmão dos equinodermos, ou seja, esse que está coladinho com eles, a gente tem os hemicordatas, certo? Que são compostos por esse animal super diferente, que chama Enteropneusta. Nós não vamos ver esse grupo, certo? Mas eu coloquei aqui só para ilustrar quem é que faz parte, quem é o grupo irmão dos equinodermatos, dos equinodermos, certo? E aqui a gente tem, então, os cordatos, que são formados pelos cefalocordados, tunicados e vertebrados. Dentro dos cefalocordados, nós temos os anfioxos, certo? A gente vai ver um pouco mais na frente. E aqui, como grupo irmão de vertebrados, a gente tem os tunicatos, certo? Ou seja, os urocordados, que são, por exemplo, as arcídeas. Isso aqui é um animal, é um bichinho diferente, adulto, que sofre, vamos dizer assim, metamorfose, certo? Enquanto larva, tem este formato aqui, certo? A arcídea, e aí sofre uma metamorfose e passa a ter este formato de corpo, certo? Esse plano corporal no adulto. E a gente vai ver mais na frente. Então, tudo isso eu estou falando só para a gente poder entender o que separa esses organismos uns dos outros, que a gente chama de deuterostomados, certo? E o que junta também quais as características em comum que esses organismos têm para fazerem parte de um grupo específico. E aqui, então, só juntando essa filogenia mais simplificada com os grupos maiores, com a filogenia, com o cladograma que eu mostrei para vocês, mais especificadozinho, certo? A gente vai ter, então, aqui os equinodermatas e os hemicordatas, como o grupo ambulacrácea, e a partir
daqui dos urocordatos adiante, a gente tem os grupos que são os cordatos, certo? Então, vai ser urocordata, cefalocordata, e a partir daqui até em cima, a gente tem os craniata, ou que seriam os vertebrados no sentido amplo. Nesta aula, a gente não precisa entender a diferença per se, a diferença real, vamos dizer assim, entre o que se chama de craniata, certo? Que seriam os vertebrados no sentido amplo, para o que a gente chama de vertebrados no sentido restrito, tá? Mas levando em consideração, então, que a partir daqui das feiticeiras, certo? A gente vai ter o grupo de craniatas que seriam vertebrados no sentido amplo, que é como está presente também no livro de vocês. Alguma dúvida até agora? Vocês estão entendendo? Está todo mundo perdido? Se vocês escreverem alguma coisa no chat, é melhor falar, porque eu não estou acompanhando o chat, que está a aula aberta. Bom, vou seguir então, porque ninguém falou nada. Então, vindo agora para as características gerais do grupo, mais uma vez falando, a gente vai ter, olhando para a figurinha que a gente tem no livro, certo? A gente vai ter de um lado protostomados, e como eu falei para vocês, vindo de anelídeos, que seria a hipótese mais aceita, surgindo a partir de anelídeos aqui para cima, a gente vai ter os deuterostomados, certo? A principal diferença, como eu falei para vocês, é a origem do blastóporo. O que é que esse blastóporo vai originar a partir do desenvolvimento embrionário. E outra coisa também que os deuterostomados têm é uma clivagem radial, ou seja, quando a gente tem a primeira célula, que seria o zigoto, essas células vão se multiplicando, certo, no embrião, para formar um embrião, claro, e essa multiplicação de células diferenciada a gente chama de clivagem, certo? No caso dos protostomados, vai ser uma clivagem espiral e determinada. No caso dos deuterostomados, vai ser uma clivagem radial e indeterminada. Por que geralmente indeterminada? Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente entenda quais são as características que separam esses grupos, certo? Que separam protostomados de deuterostomados e que colocam grupos dentro dessas duas classificações, ou protostomados ou deuterostomados, certo? Outra coisa importante também, como eu falei para vocês, tanto os protostomados quanto os deuterostomados são grupos que têm 3 folhetos embrionários, lembrando, eles possuem ectoderme, mesoderme e endoderme, certo? Mas outra coisa que diferencia, então, os protostomados dos deuterostomados é de onde é que essa mesoderme vai surgir. No caso dos protostomados, a gente vai ter uma origem da mesoderme nesta parte aqui, certo? Debaixo do embrião. Já nos deuterostomados, esta mesoderme vai surgir a partir de uma vai ser um enterocele, vamos dizer assim. Ela surge desta porção da endoderma, certo? Então, a gente tem essa diferença principal na embriologia desses 2 grandes grupos, protostomados e deuterostomados. E, por último, uma coisa que eu já falei várias vezes, que é a característica que fica mais presente na memória, porque é a mais fácil de entender, é o que acontece com o blastóporo. No caso, o blastóporo, que vai ser esse primeiro orifício que surge ao longo do desenvolvimento embrionário, ou seja, o primeiro orifício que surge no embrião, vai, no caso dos protostomados, dar origem à boca, e no caso dos deuterostomados, vai dar origem ao ânus. O orifício que vai dar origem à boca nos deuterostomados surge depois, ao longo do desenvolvimento embrionário, certo? E aí, voltando então mais uma vez para o nosso grupo de deuterostomados, a gente vai ter
os ambulacráceas, certo? E os cordados. Aqui, nesta representação, está bem simples, está apresentando apenas equinodermos e cordados. Então, o grupo que a gente vai ver agora são os equinodermos, ou seja, estão dentro dos triblásticos, certo? Deuterostomados e aqui ambulacrácea. Como eu falei para vocês, a gente não vai ver os hemicordata, a gente só vai ver dentro deste grupo os equinodermatas, certo? Os equinodermos, e depois a gente vai passar para os cordados. A gente vai ter, então, os pepinos do mar, as estrelas do mar, bolacha da praia, certo? E eu esqueci o nome desse... São os ouriços do mar. Geralmente, o que a gente tem mais para cá, para o nosso litoral, é essa espécie aqui, certo? Esse tipo de ouriço. E então, agora a gente vai ver as características desse filo, equinodermata, que são os equinodermos, certo? São organismos exclusivamente marinhos, tem parentesco evolutivo com os vertebrados, voltando para cá, mais uma vez, certo? Está aqui, ó, grupo irmão dos cordados, certo? E a gente diz que tem parentesco evolutivo, por quê? Porque eles são todos deuterostomados e os vertebrados estão aqui, nos cordados. Então, eles têm parentesco evolutivo com os vertebrados, certo? A maioria dos equinodermos, então, tem a face oral, ou seja, a parte onde está a boca, em contato com o substrato, certo? Aqui, então, a gente teria nessa figurinha, nessa representação, o substrato e a boca do organismo, do animal aqui, em contato, vamos dizer assim, né? Virada para o substrato, e a face aboral, certo? A fase oposta, que é onde se encontra o ânus, estaria, então, virada para o outro lado, né? Estaria virada para cima, vamos dizer assim. Então, a maioria dos organismos tem a face oral virada para o substrato, certo? Em contato com o substrato. E na face oral, então, nós temos os pés ambulacrários, tá aqui. Eu vou falar deles mais na frente, que são responsáveis por várias coisas que os organismos fazem, que esses organismos fazem, incluindo movimentação do organismo e fixação do organismo no substrato. Professora, o que ele come? Aqui, essa figurinha só para ficar mais claro, assim, os pés ambulacrários, mas eu vou falar deles mais na frente. Bom, esse filo de equinodermatos, né, os equinodermos, estão divididos em 5 classes, que são as classes asteroide, equinoide, holoturoide, crinoide e ofiuroide, certo? As principais, então, que eu vou falar no caso, são as asteroide, a classe, né, asteroide, e a classe equinoide. A classe asteroide é aquela que tem as estrelas do mar, certo? O corpo tem esse formato de estrela, estrelado e achatado, em forma de disco central, de onde partem os 5 braços, certo? Tem essa simetria pentarradial. Na face inferior de cada braço, encontram-se muitos pares de pés ambulacrários, certo? Que são esses daqui, essas estruturas que eu vou falar mais na frente. E os equinoides possuem geralmente o corpo esférico com espinhos móveis na superfície, certo? Que são os ouriços do mar, as bolachas da praia. Possuem na parte ventral uma boca com 5 dentes pontiagudos para raspar as rochas e retirar delas os alimentos presos. Esta estrutura, então, denteada, né, é chamada de lanterna de Aristóteles, aqui onde eu estou mostrando com laser, certo? Seria a lanterna de Aristóteles, ou seja, essa estrutura responsável por raspar o substrato. Uma coisa bem interessante também do grupo é que a larva, certo? Eles têm uma, como é que eu vou dizer assim, um desenvolvimento indireto,
porque formam larva e depois sofrem metamorfose e formam o adulto. Então, esta larva tem simetria bilateral, ou seja, um lado é espelho do outro, certo? Se a gente passar uma régua aqui, um traço, um lado, né, o lado direito, vamos dizer assim, vai ser igual ao lado esquerdo. E os adultos têm simetria pentarradial, ou seja, formam esses bracinhos ou o corpo, se você dividir em 5 ou em grupos de 5, né, vão ter simetria neste sentido. São animais que não apresentam cefalização, certo? Não apresentam a formação de uma cabeça ou de um encéfalo. Uma característica exclusiva do grupo é esse esqueleto calcáreo sob a epiderme. Tanto que quando o organismo morre, né, e fica o esqueleto, seria essas estruturas que a gente vê, tanto da bolacha da praia, que a gente vê muito no mar, que é tipo quebradiça, né? Quanto os esqueletos de estrela do mar também, e dos ouriços, certo? Formados por esse endoesqueleto calcáreo. Apresentam um sistema digestório unidirecional, ou seja, que tem uma boca e tem um humano, certo? É um sistema digestório, então, completo, desculpa, com a digestão extracelular, ou seja, a digestão vai acontecer fora das células. As células vão só incorporar, as células do organismo, né, inteiro, vão só receber os nutrientes que vieram dessa digestão. O sistema cardiovascular geralmente é reduzido ou podendo ser até ausente também. A respiração dos equinodermos, então, é uma respiração branquial, mas algumas espécies podem não apresentar sistema respiratório, então fazem essa troca gasosa com o ambiente mesmo, sem que haja uma estrutura especializada para desempenhar tal função, certo? Aqui a gente tem em detalhes o que seriam, então, essas respirações, essas estruturas branquiais, que a gente tem o nome aqui de Gill, certo? Só para a gente, como se a gente estivesse vendo de pertinho. Não há o sistema urinário, então essa expulsão, vamos dizer assim, de restos, de resíduos produzidos, certo? Também vai acontecer de uma forma de trocas com o ambiente, sem que haja um sistema mesmo do organismo, do animal, especializado para fazer a retirada, para jogar esses fluidos, esses resíduos fora, certo? Então, o fluido celomático, vamos lá. Antes de falar de fluidos celomáticos, explicando o que é o celoma, então, como a gente já viu, aqui seria o desenvolvimento embrionário desse organismo, certo? Passando pela parte de simetria bilateral, enquanto larva, e depois para a simetria radial, no caso aqui o exemplo, que seria um ouriço do mar, não é? Enquanto adulto. O que é que a gente tem? Lembrando que nós vamos ter a ectoderme, que seria aqui esse folheto embrionário em azul. Aí a gente vai ter a endoderme, certo? Que é o folheto embrionário que está aqui em amarelo. E a gente vai ter a mesoderme, que seria esta parte de dentro. É o folheto que vai gerar, que vai aparecer, né, o terceiro folheto entre a ectoderma e a endoderma. Este folheto, ele vai gerar cavidades no organismo, certo? Que seriam essas bolsas celomáticas, ou essas bolsas de celoma, que aqui está em roséozinho, bem pequenininho. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor, já maior, já mais desenvolvido, essa bolsa celomática, certo? Essas cavidades celomáticas, esses bolsões, possuem um fluido dentro deles, certo? No organismo adulto, essa parte em preto aqui, ó, que está toda, vamos dizer assim, fechadinha, parecendo mesmo um bolsão, é o celoma, certo? Seria, então, a mesoderme, que veio da mesoderme, gerou o celoma, e esta região
é cheia de fluido, que é o que a gente chama de fluido celomático. Então, o fluido que está dentro dessas bolsas, certo? Desse celoma, é o principal meio de transporte interno. E aí as trocas gasosas vão ocorrer, então, entre o fluido celomático e o ambiente, certo? E né, tanto vai ser essas trocas gasosas quanto a eliminação de resíduos. Os principais resíduos, então, eliminados por esses organismos vai ser a amônia. As principais excretas nitrogenadas são do tipo amônia, não é? Eles liberam as excretas nitrogenadas como amônia e ocorre através da superfície do corpo. Porque esses pés ambulacrais, aqui tá as ampolas, eu vou falar um pouquinho melhor na frente. Não sei se a gente consegue ver hoje, porque só tem uma aula, né? Mas esses pés ambulacrais, então, que tem contato com a superfície, certo? Tem contato com o ambiente, vão fazer essa troca, tanto gasosa, porque eles são cheios de fluido celomático também, os pés ambulacrais. Então, eles vão fazer as trocas gasosas com o ambiente e vão eliminar esses resíduos nitrogenados, no caso da amônia, certo?